Que Deus abençoe a sua vida. Aqui estamos nós para o nosso momento de reflexão da palavra do Senhor Deus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Gerry Adriano. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, eu peço a você que se inscreva, ative o sino em todas e compartilhe esse vídeo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e outras vidas alcancem também o conhecimento da palavra. Vamos para a leitura da palavra. Louvado seja Deus. A palavra de hoje está escrita em 1 Coríntios, capítulo número 6, verso 9 ao verso 10, que diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificado, mais haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Esta palavra foi pregada pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Uma igreja que tinha muitos problemas, mas o apóstolo Paulo ele trazia uma palavra com amor, exortando aqueles irmãos a não errar. Olha só, a pessoa errar é humano, porque nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores. Então, a Bíblia diz assim: aqueles que diz que não peca é um mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Ou seja, pecado, tudo é igual. Pecado é pecado. Não existe punição para um pecado maior ou um pecado menor. Diante dos olhos de Deus, pecado é pecado. Tá? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala com aqueles irmãos, ele se dirige àqueles irmãos, exortando para que eles não voltassem a cometer os mesmos erros que alguns deles cometiam. E ele traz aqui, falando de alguns pecados, como a idolatria, os adultérios, o sodomismo, o roubo, a alvareza no coração, a bebedeira. E ele chega a dizer que quem comete tais coisas não entrarão no reino de Cristo. Ou seja, uma pessoa que vive desta forma não tem como caminhar com Jesus Cristo. Então, se nós quisermos entrar no reino, caminhar com Jesus Cristo, nós precisamos abandonar as velhas práticas. Quando o apóstolo Paulo diz assim: e é o que alguns têm sido. Ou seja, existe aqui uma possibilidade de mudança para aqueles que desejam mudar. Mas para aqueles que não desejam mudar, deve continuar a sua vida e arcar com os prejuízos depois diante do tribunal de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que não é por força nem por violência que nós devemos servir a Cristo. A Bíblia diz que é pelo Espírito Santo de Deus. Agora o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: mais haveis sido santificado. Nós podemos ter cometido alguns desses erros, uns cometem de um, outros cometem de outro, mas todos são pecadores, todos pecam, não é verdade? Mas o que é que a palavra de Deus ela fala para mim e para você? Ela diz o seguinte: mais haveis sido santificados. Ou seja, quem é que nos santifica? É Deus por meio da sua santa palavra. Quando nós ouvimos com alegria a palavra de Deus, Ele, louvado seja Deus, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos liberta. O Evangelho de João 8,32, o apóstolo João disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 está escrito assim: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade proposta por Jesus Cristo, liberdade, nos libertar das prisões. Essas prisões são provocadas por esses pecados que muitos de nós já cometemos e outros ainda continuam cometendo. Mas o Senhor Jesus, Ele promete nos libertar. Agora, a parte que nos cabe é a gente não errar, não continuar fazendo essas coisas. Devemos parar de fazer essas coisas. Para poder permanecer no reino de Cristo e de Deus, é necessário que haja uma mudança de vida. É necessário que haja uma transformação.
Então, a proposta de Cristo é caminharmos em um caminho de santificação até chegar à perfeição. Então, enquanto nós vivemos nesta terra, estamos sujeitos a pecar e estamos sujeitos a passar pelo processo de purificação para que nós possamos chegar diante de Deus e ter verdadeiramente acesso à nossa salvação. Ou seja, aqueles que foram libertos dos seus pecados, aqueles que não vivem mais cometendo esses erros, mas procura não errar. Se errar, pede perdão a Deus e evita de errar. O Senhor Jesus está pronto para perdoar, pronto para libertar e pronto para assinar o nome no livro da vida. Que Deus te abençoe, foi bom falar contigo, um forte abraço. Deus abençoe a tua vida fortemente.